Creio que todo mundo conhece aquela famosa máxima que diz que todo mundo sabe como começa uma guerra, mas ninguém sabe como ela termina. É verdade, estamos assistindo nesse momento os acontecimentos no Irã, onde Israel e Estados Unidos atacaram o Irã pesadamente. E desde esse primeiro dia, o Irã também mostrou uma nova estratégia. Se lembrarmos rapidamente do ano passado, chamada Guerra dos 12 Dias, onde Israel conseguiu penetrar no sistema de inteligência do Irã e procedeu uma série de ataques de forma rápida nos centros estratégicos iranianos, e o Irã respondeu diretamente a Israel. Pois bem, agora Estados Unidos e Israel juntos, fazendo o ataque máximo, o Irã luta, o regime do Irã luta pela sobrevivência. Não podemos esquecer disso. O Irã não tem nenhum aliado que possa contrapor a aliança de Israel e Estados Unidos. O Irã tem ótimo relacionamento com a Rússia, com a China, mas sabemos as razões pelas quais a Rússia, envolvida na guerra da Ucrânia, provavelmente não entrar num confronto, ou não entrar até que indiretamente por meio de fornecimento de armas ao Irã. E a China, conhecemos o perfil da China em relação a isso, que é não se envolver diretamente em conflitos militares. De outro lado, como estamos assistindo, uma série de países árabes, todos aliados a Israel, ou Israel e Estados Unidos, principalmente as monarquias do Golfo, onde há bases militares americanas. Então, o Irã praticamente isolado. Obviamente, embora tenha um poder de ataque considerável, o Irã tem recursos para isso, está mostrando isso, está atacando Israel e as bases militares dos Estados Unidos pesadamente, ele não tem condições de enfrentar diretamente no campo militar. Então o Irã escolheu uma estratégia, qual seja impor custos, altos custos econômicos e políticos. A quem? Às monarquias do Golfo, principalmente, e obviamente que acaba por atingir a economia global. Então, já no primeiro dia, o Irã atacou as bases militares, mas também os centros de transporte, aeroportos, atacou hotéis, enfim. O Irã, propositadamente, levou, ou melhor, trouxe esses países para o centro da guerra, dando o seguinte recado: os custos serão de todos ao atacarem o Irã. Essas monarquias do Golfo, ditaduras, elas têm a percepção da estabilidade. Não se conhece revoltas, revoluções, nunca entraram em guerra com ninguém, centros financeiros importantes para o mundo inteiro e, obviamente, a questão energética de petróleo e gás. E aí é um cabo de guerra. Quem que vai ceder ou quem que vai sinalizar um acordo razoável para ambas as partes, não capitulação. Nesse momento é uma corrida contra o tempo. Portanto, Estados Unidos e Israel estão intensificando os bombardeios, destruição de centros militares, mas de hospitais, de escolas, e o Irã, da mesma forma, intensificando e atacando essas bases. Além disso, aquilo que sempre se cogitava como um efeito de dissuasão por parte do Irã, de fechar o Estreito de Hormuz, já ocorreu. Pelo Estreito de Hormuz, a estimativa é de 20 a 25% do petróleo do mundo. Então, os custos econômicos. Quer dizer, isso vai levar com que países como o Japão, por exemplo, está sendo atingido, as monarquias do Golfo pressionem Trump para o cessar-fogo. Até quando isso vai ocorrer? Os Estados Unidos e o Israel dizem eles que podem conseguir destruir as bases de lançamento de mísseis e de drones e, com isso, rebaixar o poder de ataque do Irã. Essa é uma das apostas. A outra, que sempre se faz, é destruir, segundo eles, a decapitação das elites iranianas, elite política e militar, e induzir e apoiar, cisões internas para que outros assumam o comando e
eles dizem fazer acordo com os Estados Unidos, obviamente, para uma capitulação diante dos Estados Unidos, né? Essas são as apostas. O lado do Irã, o Irã está empregando uma tática que foi feita pela Rússia, num certo momento, na guerra da Ucrânia. O Irã está inundando, literalmente, as bases militares americanas e Israel com drones, os chamados drones suicida, que custam por volta de US$ 35 mil. Na sequência, também, ou mísseis de baixo custo, e na sequência, mísseis de maior intensidade. Isso vai esgotando o sistema de defesa desses países, que são alimentados pelos Estados Unidos. Então, há especulação, há conversa que esse arsenal de antimísseis está se esgotando. O cálculo é por volta de US$ 1,5 milhão cada antimíssil desse, né, essa bateria. É uma corrida com o tempo. Isso também revela um pouco a situação do sistema internacional. Não tem um único ator político de peso para tentar fazer a mediação. E no radar dos Estados Unidos, apenas do Trump, sempre a rendição incondicional, né? Quer dizer, isso é clássico na ação política militar dos Estados Unidos, né? Por fim, se especula muito a respeito da China. Alguns, então, entendem, inclusive, que o ataque ao Irã, no fundo, é para atingir a China, porque o Irã é um grande parceiro e fornecedor de petróleo à China. Pode ser, mas as relações econômicas, cada vez mais, elas estão num nível de complexificação muito difícil de precisar quem que vai ser mais prejudicado ou menos prejudicado. Nesse caso, por exemplo, é interessante saber que a Arábia Saudita, grande aliado dos Estados Unidos, base militar americana, é um grande fornecedor de energia para a China, mais do que o Irã até. Além disso, como se sabe, né, não necessariamente um governo, né, um preposto americano, vamos dizer assim, ao longo dos anos, não necessariamente ele vai deixar de continuar fornecendo energia, ter relações econômicas com a China ou com o outro. Se isso for fato que moveu a ação do Trump, uma ação muito arriscada, e a probabilidade disso resultar em algo concreto a curto prazo é muito, muito improvável. Então, a China fez uma aposta, né? Analistas, estrategistas chineses de outros países sempre disseram que a China, seus dirigentes, os acontecimentos que eles mais estudaram foi o colapso da União Soviética. Para quê? Para que não acontecesse isso com a China. Então, para além das variáveis econômicas propriamente dita, a China tem uma meta que é não entrar em competição global com os Estados Unidos em situações de conflitos armados. A China está assistindo, né? Os impactos econômicos nos Estados Unidos serão grandes, não dá para saber, né, o nível que isso vai atingir, o impacto nos seus aliados é muito grande, e além disso, volto para a questão das monarquias do Golfo, porque volta e meia eu venho insistindo nesse ponto. Nesse momento, eu acredito que os seus dirigentes devem estar pensando que os Estados Unidos não conseguem dar proteção, que é o que sempre os Estados Unidos prometeu, bastante vulneráveis diante dos ataques do Irã. Portanto, essa estabilidade, né, que os Estados Unidos sempre promete para o Oriente Médio, lógico que é retórica, a gente sabe disso, mas aparentemente para alguns não. Então, um abalo muito grande nessa região. No caso do Irã, sem dúvida que mesmo que o Irã saia, vamos dizer, aspas, bem nessa história, ou não saia tão mal, de toda forma o Irã vai sair arrasado economicamente, politicamente, porque o Irã já vem sofrendo sanções econômicas pesadas, a destruição é muito grande e há realmente um número de líderes políticos, militares, assassinados muito grande. Então, o Irã também sairá cambaleando dessa história. Vamos aguardar mais os acontecimentos e torcer para que isso se encerre o mais brevemente. E termino aqui que a gente não pode esquecer. Ontem foi o enterro que levou à comoção o Irã inteiro e outros países das meninas
assassinados, literalmente assassinados, no primeiro dia de conflito, que foi uma escola atacada por Estados Unidos e Israel. E isso não passa no radar nem dos Estados Unidos, nem de Israel, nem das elites europeias e as elites do mundo. Exemplo aqui, lamentável, né? O editorial do jornal Estado de São Paulo, né? Com o título que eles não choram pelo Irã. O Irã não precisa de lágrimas para o Irã. Sem dúvida nenhuma, isso não é surpresa vir do jornal Estado de São Paulo, mas é surpresa naquele momento, aquelas mortes, ser dito algo nesse sentido. Portanto, é um estado de espírito que, além do genocídio em Gaza, que continua, vem agora essa guerra do Irã, levando, né, o Oriente Médio para uma situação de completa instabilidade.